Sabe aquele momento em que você está arrumando a casa e encontra algo que deveria ter ficado enterrado no passado? Foi exatamente isso que aconteceu comigo semana passada. Eu estava organizando meu quarto, mexendo naquela gaveta que a gente nunca abre. Aquela gaveta do "vou guardar porque um dia pode ser útil". E lá no fundo, embaixo de cabos velhos, fones quebrados e carregadores que não servem mais para nada, eu vi um celular antigo. Meu celular antigo. Minhas mãos tremeram quando peguei aquele aparelho. Não sei se vocês já sentiram isso, mas tem objetos que carregam energia. E aquele telefone pesava. Não fisicamente, mas emocionalmente. A tela estava rachada. Lembro até hoje do dia que caiu. A capinha roxa desbotada pelo tempo. E naquele momento eu fiquei parada, só olhando. Uma parte de mim queria jogar aquilo fora imediatamente. Mas a outra parte, aquela parte curiosa e masoquista que mora dentro de todas nós, sussurrou: "Liga, só pra ver". Procurei o carregador velho na mesma gaveta. Demorou quase 1 hora para carregar o suficiente. E durante essa hora, eu fiquei ali, sentada no chão do meu quarto, olhando para aquela tela preta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Porque no fundo, eu sabia o que ia encontrar lá dentro. Quando a tela finalmente acendeu, meu coração disparou. Aquele som de inicialização antigo, aquele logo que eu não via há anos. E então veio o papel de parede, uma foto minha sorrindo. Mas não era o meu sorriso de hoje. Era o sorriso de uma menina que ainda não sabia o peso que algumas palavras carregam. Uma menina que acreditava que amor era atenção constante, que ciúmes eram prova de afeto, que controle era cuidado. Os ícones apareceram na tela. WhatsApp antigo. Instagram com aquele logo laranja que nem existe mais. Galeria de fotos, e-mails, mensagens. Cada aplicativo ali era uma porta trancada do meu passado. E eu estava prestes a abrir todas elas. Comecei pela galeria, porque parecia o mais seguro. Fotos são só fotos, certo? Errado. A primeira pasta que abri tinha o nome dele. Mais de 300 fotos. Eu nem lembrava que tinha tirado tantas fotos. Selfies nossas. Fotos que ele pedia para eu mandar. "Me manda uma foto sua agora", ele dizia. "Quero ver o que você tá fazendo". Na época eu achava fofo. Achava que era porque ele sentia minha falta. Mas olhando agora, anos depois, eu vejo o que realmente era. Controle. Ele queria saber onde eu estava, com quem, o que eu vestia, o tempo todo. Continuei rolando e encontrei fotos que eu nem lembrava que existiam. Fotos minhas chorando. Por que diabos eu tirei fotos de mim chorando? Então me lembrei. Ele pedia. Quando a gente brigava e eu ficava mal, ele exigia provas. "Se você tá tão triste assim, me mostra. Tira uma foto." Como se minhas lágrimas precisassem de validação. Como se minha dor só fosse real se estivesse documentada para ele ver. Mas o pior ainda estava por vir. Tinha uma pasta oculta. Aquelas que você cria com senha. Levei alguns minutos para lembrar qual era. Data do nosso primeiro beijo, óbvio. Que clichê patético. Quando abri, senti meu estômago revirar. Fotos íntimas. Fotos que ele tinha me convencido a tirar. "É só pra mim", ele dizia. "Eu apago depois. Juro." Mentira. Eu tinha certeza absoluta que ele nunca tinha apagado as dele. E pior, quantas pessoas viram essas fotos? Ele mostrou pros amigos? Postou em algum lugar quando terminamos? Esse pensamento me assombra até hoje. Fechei a galeria. Não conseguia mais olhar. Mas tinha outra coisa me chamando. As mensagens. O WhatsApp demorou para carregar. Aquela internet antiga, aquele processador lento. E quando finalmente abriu, lá estava. Nossa conversa. Milhares de mensagens. Milhares de cicatrizes digitais organizadinhas em ordem cronológica. Comecei a ler do começo. As primeiras mensagens eram doces, engraçadas, cheias de emojis de coração. Bom dia todos os dias. Boa noite toda noite. Mensagens longas sobre sonhos e planos. Eu me lembro de ter me sentido especial.
Finalmente alguém que realmente se importava comigo. Mas conforme eu rolava pra frente, as mensagens mudavam, sutilmente no começo. Onde você tá? Com quem? Por que demorou pra responder? Vi que você tá online. E eu sempre respondia, sempre justificava, sempre me desculpava por coisas que não eram erros. Então vieram as brigas. Mensagens enormes dele me acusando de coisas absurdas, de olhar para outros caras, de usar roupa provocante, de dar atenção para os meus amigos. E minhas respostas eram ainda maiores, tentando me explicar, me defender, provar minha inocência. Como se eu devesse satisfação de cada segundo da minha vida. Encontrei mensagens dele às 3 da manhã. Por que você não tá respondendo? Eu sei que você tá acordada. Você tá com alguém aí? E eu acordava em pânico, pegava o celular, respondia correndo para acalmar ele. Meu sono não importava. Minha paz não importava. O que importava era provar que eu era confiável, que eu era dele. Tinha print de conversas minhas com amigas. Ele entrava no meu celular quando eu não estava vendo e tirava print. Por que você tá falando de mim para as suas amigas? Eu não confio mais em você. E o mais doido é que eu pedia desculpas. Eu pedia desculpas por desabafar com minhas amigas sobre o cara que estava me sufocando. Continuei lendo e encontrei as mensagens depois que terminamos. Centenas delas. Ele me mandava mensagem de madrugada, de contas falsas quando eu bloqueava, do número da mãe dele, do número de amigos. Mensagens dizendo que ia se matar se eu não voltasse. Mensagens dizendo que ia espalhar as fotos. Mensagens dizendo que ninguém nunca ia me amar como ele. E eu, coitada, respondia algumas. Tentava acalmar. Tentava ser gentil. Porque me ensinaram que mulher precisa ser gentil sempre, mesmo quando tá sendo ameaçada. Abri o Instagram, velho. Aquela versão antiga que nem existe mais. Fui nas mensagens diretas. Lá estavam as mensagens dele comentando cada foto minha, cada story. Quem tirou essa foto? Pra quem você tá se arrumando? Apaga isso. E tinha as mensagens de contas fakes. Perfis sem foto que me xingavam. Me chamavam de vadia, de piriguete. Eu nunca consegui provar. Mas eu sempre soube que era ele, ou amigos dele, ou os dois. Rolei mais e encontrei mensagens de outros caras também. Caras que eu nem conhecia mandando oi gata e coisas piores. Fotos não solicitadas, convites explícitos. E quando eu não respondia, vinham os xingamentos. Porque no mundo deles, se você tem foto na internet, você tá pedindo atenção. E se você não aceita a malatenção deles, você é arrogante. Você não tem direito de existir online sem ser objetificada. Tinha mensagens de um ex-colega de trabalho. Mensagens inocentes no começo. Sobre projetos, sobre reuniões. Mas depois ficavam estranhas. Muito amigáveis. Íntimas demais. Comentários sobre minha aparência. Convites para tomar um café depois do trabalho para relaxar. E quando eu inventava desculpas, ele ficava insistente. As mensagens vinham aos finais de semana, tarde da noite. Deve estar sozinha aí, né? Posso fazer companhia. Eu nunca respondi essas. Só ignorei e evitei ele no trabalho. Mas o desconforto ficou. E as mensagens continuaram chegando. Abri o e-mail. Lá tinha aquele e-mail que eu tinha mandado pro RH da empresa, denunciando o assédio, formal, educado, detalhado, e logo abaixo, a resposta automática que recebi. Sua mensagem foi recebida e será analisada. Nunca foi. Nunca me chamaram para conversar. Nunca fizeram nada. E eu continuei trabalhando no mesmo lugar que ele por mais 6 meses até eu pedir demissão. Porque é sempre a gente que tem que sair, né? Voltei pro WhatsApp. Tinha um grupo de família. Fui lendo as mensagens antigas. Tinha uma discussão sobre um post que eu fiz. Minha tia comentando. Que foto é essa moça? Tá querendo aparecer pra quem? Minha avó. Menina, seu pai viu isso? Que vergonha. E eu me justificando no grupo. Era uma foto de biquíni na praia. Normal. Mas pro julgamento da família era imoral. Enquanto isso, meus primos homens postavam sem camisa e ninguém dizia nada.
Encontrei conversas com amigas que não falo mais. Amigas que tomaram o lado dele quando terminamos. Você tá exagerando. Ele só tá com ciúmes porque te ama. Você devia dar outra chance pra ele. Como se amor fosse sinônimo de possessão. Como se eu devesse aceitar ser controlada em nome do amor. Essas amizades eu não sinto falta. Mas tinha conversas com amigas de verdade também. Aquelas que me escutaram, que me acolheram, que me disseram: isso não é normal, você merece coisa melhor. Mensagens de madrugada delas perguntando se eu estava bem. Áudios longos me explicando que relacionamento não é isso, que eu não era louca, que o que eu estava sentindo era válido. Essas conversas me salvaram, e eu tinha esquecido disso. Continuei explorando e encontrei anotações, no bloco de notas do celular. Tinha uma lista chamada Senhas. Todas as minhas senhas antigas. E-mail, redes sociais, Netflix, banco, tudo junto, sem segurança nenhuma. Qualquer pessoa que pegasse meu celular tinha acesso a tudo. E ele pegou. Várias vezes. Eu lembro de estranhar coisas logadas em lugares que eu não tinha deixado. Mensagens lidas que eu não tinha lido. Mas eu confiava. Que idiota. Tinha outra anotação. Um texto longo que eu escrevi numa madrugada. Parecia um desabafo. Ou talvez uma carta que nunca enviei. Eu descrevia como me sentia. Presa. Vigiada. Cansada. Assustada. Mas no final do texto tinha uma frase. Mas ele me ama. E eu amo ele. Então deve valer a pena. Meu coração apertou lendo isso. Como eu pude normalizar tanto? Como eu não vi que amor nunca deveria doer assim, voltei para a galeria e encontrei capturas de tela. Várias. Fui nos áudios do WhatsApp. Tinha centenas. Dele me explicando por horas por que eu estava errada. Por que eu tinha que mudar. Por que eu nunca fazia nada certo. Áudios de 10, 15, 20 minutos. E eu escutava todos. Até o final. E depois pedia desculpas. Mandava áudios chorando, prometendo ser melhor. Uma pessoa melhor para ele. Como se o problema fosse eu. Como se eu precisasse me moldar para caber no amor dele. Mas tinha áudios meus também. Áudios que mandei para as minhas amigas depois. Rindo. Feliz. Livre. Áudios falando sobre sonhos novos. Projetos. Sobre aprender a ficar sozinha e gostar disso. Esses áudios me lembraram que eu sobrevivi, que eu saí, que eu me reconstruí. Abri o Facebook. Aquela versão antiga. Fui no perfil dele. Ainda estava lá. Não tínhamos mais amizade, mas o perfil era público. Fotos novas. Com outra pessoa. Sorrindo. E por um segundo, só um segundo, eu me preocupei. Preocupei com ela. Será que ele mudou? Ou será que ela tá passando pelo mesmo que eu passei? Será que ela também tem um celular cheio de cicatrizes digitais guardado em alguma gaveta? Olhei minhas próprias publicações antigas. Posts dramáticos, indiretas, músicas tristes, frases sobre amor que dói. Tudo ali exposto, público, como um diário aberto para o mundo ver. E as pessoas comentavam, algumas apoiando, outras julgando. Nossa, que drama. Supera. Atenção demais. Como se eu não tivesse direito de expressar minha dor porque era online. Como se dor digital não fosse dor real. Tinha posts meus depois do término. Fotos viajando, sorrindo. Recomeço. Fase nova. E nos comentários, mensagens dele. Que saudade. Você tá linda. A gente precisa conversar. Tentando voltar. Publicamente. Pra todo mundo ver. Pra me pressionar. E funcionava. Porque eu respondia. Porque eu caía. Fui nas configurações de privacidade. Tudo público. Fotos públicas. Amigos públicos. Localização ativa. Eu era um livro aberto. Qualquer pessoa podia rastrear minha vida. Saber onde eu estava. O que eu fazia. Com quem. E eu achava que estava tudo bem. Porque era normal. Todo mundo fazia isso. Mas não era seguro. Nunca foi. Abri o Google Maps. Histórico de localização ativo. Dava para ver todos os lugares que eu fui. Cada endereço, cada rota, por anos. E ele tinha acesso.
Porque dividimos o login da conta Google uma vez. Para facilitar, ele disse. Para controlar, na verdade. Voltei para o WhatsApp. Fui nas conversas arquivadas. Tinha uma com um número desconhecido. Abri. Eram mensagens de stalker anônimo. Alguém que sabia coisas sobre mim. Onde eu estudava, onde eu trabalhava. Dizia que me via, que me seguia. E quando bloqueei, outro número mandou mensagem. E outro. E outro. Até que parou. Ou talvez não. Talvez eu só troquei de número e nunca mais soube. Tinha uma conversa com serviço de apoio psicológico. Mensagens automáticas. Eu tentando buscar ajuda. Digitando que não estava bem. Que me sentia vigiada. Perseguida. Controlada. Mas nunca finalizei o cadastro. Nunca busquei ajuda de verdade. Porque tinha vergonha. Porque achava que era exagero. Porque achava que ninguém ia acreditar. Olhei as configurações do próprio WhatsApp. Confirmação de leitura ativa. Online sempre visível. Tudo rastreável. Ele sabia quando eu lia. Quando eu estava online. E cobrava. Vi que você leu. Por que não respondeu? Tá online, mas não fala comigo? Minha privacidade era zero. Meu espaço era zero. Fui no histórico do navegador. Sites de como identificar relacionamento abusivo. Como sair. Como se proteger. Artigos sobre violência psicológica. Sobre gaslighting. Sobre controle. Tudo lido em modo anônimo porque eu tinha medo que ele visse. Mas eu lia. Eu pesquisava. Uma parte de mim sabia. Sabia que algo estava errado. Mas saber e agir são coisas diferentes, né? Tinha pesquisas sobre leis. Lei Maria da Penha. O que é violência digital? Como denunciar? Onde buscar ajuda? Mas eu nunca cliquei. Nunca liguei. Nunca denunciei. Porque achava que não era grave o suficiente. Porque não tinha roxo visível. Porque era só online. Só mensagens. Só controle. Como se isso fosse menos real. Abri o Twitter antigo. Hoje é X, mas na época era Twitter. Meu perfil estava lá. Tweets dramáticos sobre relacionamentos. Sobre dor. Sobre solidão mesmo acompanhada. E tinha tweets sobre ele. Sem marcar. Mas ele descobria. Tá falando de mim? Todo mundo sabe que é sobre mim. E eu negava. Mas era. Era tudo sobre ele. Tinha tweets de outras mulheres. Desconhecidas. Compartilhando histórias parecidas. Relatos de controle, de assédio, de medo. E os comentários. Metade apoiando. Metade culpando. Mas por que você não saiu? Se tá ruim, termina. Como se fosse simples. Como se a gente não tentasse 1000 vezes antes de conseguir. Voltei pro celular. Olhei a lista de aplicativos. Tinha um que eu não reconheci. Um ícone estranho. Abri. Era a app de rastreamento. Ele tinha instalado no meu celular. Pra saber onde eu tava. O tempo todo. E eu nunca soube. Ou fingi não saber. Porque admitir seria admitir que eu estava sendo vigiada. E isso era assustador demais. Deletei o app. 6 anos atrasado, mas deletei. Como se isso fizesse diferença agora. Como se apagasse o que foi feito. Mas era simbólico. Era eu tomando de volta um pouquinho do controle que me tiraram. Sentei no chão, ainda segurando aquele celular. E percebi uma coisa. Aquele telefone não era só um objeto. Era uma cápsula do tempo. Um cemitério de versões minhas que não existem mais. Da menina que aceitava migalhas e chamava de amor. Da menina que se calava para não fazer drama. Da menina que pedia desculpas por existir. Mas também era prova. Prova de que eu sobrevivi. De que eu saí. De que eu aprendi. Cada mensagem dolorosa ali era um degrau na escada que me trouxe até aqui. Até essa versão de mim que sabe o que merece. Que não aceita menos. Que entende que amor nunca deveria ser prisão. E sabe o que mais me assustou? Perceber que muita coisa que tá naquele celular ainda acontece. Com outras mulheres. Nesse exato momento. Tem mulher sendo controlada por app de rastreamento. Tem mulher com galeria de fotos cheia de provas de amor que é chantagem.
Tem mulher explicando onde está e com quem a cada 5 minutos. Tem mulher sendo ameaçada por fotos íntimas. Tem mulher ouvindo áudios intermináveis de manipulação e achando que isso é normal. Violência digital é real. Cicatrizes digitais são profundas. E o pior é que elas são invisíveis. Ninguém vê. Ninguém acredita. Foi só uma mensagem. Foi só online. Como se o digital não fosse parte da nossa vida real. Como se palavras na tela doessem menos. Mas doem. Nossa, como doem. Olhei para aquele celular e tomei uma decisão. Ia guardar. Não na gaveta. Não escondido. Mas de forma consciente. Como prova. Como lembrança. Como lição. E talvez um dia, quando eu estiver pronta, vou fazer backup de tudo e formatar. Mas não hoje. Hoje eu precisava só reconhecer que aquilo existiu. Que aconteceu. Que foi real. E se você está me ouvindo e se identificou com qualquer coisa que eu falei, eu preciso te dizer. Você não está sozinha. Você não está louca. E você não merece viver assim. Não importa o quanto ele diga que te ama. Amor não controla. Amor não vigia. Amor não ameaça. Amor não dói assim. Olha, eu sei que é difícil. Eu sei que tem medo. Eu sei que tem dependência emocional. Eu sei que tem esperança de que ele vai mudar. Mas escuta, ele não vai. E mesmo que mudasse, você não tem que esperar. Você não tem que ser cobaia da transformação de ninguém. Proteja sua vida digital. Mude suas senhas. Todas. Tira a autenticação de 2 fatores em qualquer dispositivo compartilhado. Desativa a localização. Revisa suas configurações de privacidade. Bloqueia quem precisa ser bloqueado. E não se sinta mal por isso. Bloqueio não é falta de educação. É autopreservação. Faz backup das provas se um dia você precisar. Mas não fica revisitando. Não fica remoendo. Guarda e segue. Porque ficar presa no passado digital é dar poder para quem não merece mais ter espaço na sua vida. Busca ajuda. Conversa com amigas. Com família se der. Com profissional. Tem linha de apoio. Tem ONG. Tem gente que entende e que quer ajudar. Você não precisa enfrentar sozinha. E, principalmente, acredita em você. Acredita no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente é. Você não está exagerando. Você não é sensível demais. Você está sentindo o que está acontecendo. E seus sentimentos são válidos. Eu guardei aquele celular numa caixa. Escrevi fantasma nela. Porque é isso que ele é agora. Um fantasma. Uma assombração do passado que não tem mais poder sobre mim. E toda vez que eu pensar em abrir aquela caixa de novo, vou lembrar. Eu já sobrevivi a isso uma vez. Não preciso reviver. O fantasma que morava no meu telefone não mora mais. Eu despejei ele. E você também pode despejar o seu. Seja ele uma pessoa, uma lembrança, um hábito, um medo. Você tem esse poder. Sempre teve. Às vezes só precisa lembrar. Então essa é minha história. Minha cicatriz digital. Meu fantasma eletrônico. E agora é sua também. Porque quando a gente compartilha, a gente cura. Quando a gente fala, a gente quebra o silêncio. E quando a gente quebra o silêncio, a gente abre caminho para outras mulheres fazerem o mesmo. Obrigada por me escutar até aqui. Obrigada por estar aqui. E lembra, suas cicatrizes são prova de que você sobreviveu. E sobreviver é o primeiro passo para reconstruir. E reconstruir é o que a gente faz melhor. Até a próxima. E se cuida, de verdade.